Opinião. Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar. Política com Pimenta. Voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, 7 horas mais 33 minutos, hora certa por aqui, sempre num oferecimento de Lojas Gar, desde 1921 sempre presente, e nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento do Supermercado Chit, seu amigo perto de você. Olha, a nossa programação agora é com o Política com Pimenta. Hoje, infelizmente, o nosso querido Osmar Bento Campreguer, ele não pode participar da nossa programação, ele está fazendo aí um tratamento dentário, já teve uma outra ocasião em que ele não pôde participar da programação, está aí com o rosto bastante inchado, né? Impossibilitado de falar com a gente. Até estava brincando com ele, dizendo, olha, Osmar, não tem, né? Não vai ficar mais bonito que isso, não tem jeito. Mas brincadeiras à parte aqui, eu desejo melhoras aí para o nosso querido Osmar Bento Campreguer, que não vai poder participar hoje do Política com Pimenta. Vai sem pimenta mesmo, então, né, Júlio? Um bom dia para você. Bom dia, Odair. Hoje, realmente, uma política sem pimenta aí. Um abraço aí ao Osmar, né? Que ele tenha uma breve recuperação, possamos aí estar juntos na próxima terça-feira. E um bom dia aos nossos ouvintes e ao Odori, que nos acompanha e nos assessora aí pela rádio. Muito bem, Júlio, vamos lá então. O nosso primeiro tema de hoje para debatermos por aqui é o folgão de carnaval, congresso que vai começar a trabalhar só na primeira semana de março, ou seja, na semana que vem. E o que chama a atenção é a falta de assunto para eles debaterem por lá, né? Falta-lhes assunto para eles debaterem por lá. Dizem que não, tem assuntos que são sem relevância, né? Não tem votações importantes para acontecer, o país não tem nada que seja muito importante para debater, e então só voltamos na semana que vem no Legislativo Federal, Júlio. Realmente vivemos num paraíso, né? Não temos problemas econômicos, políticos, desastres no país no atual momento, né? Infelizmente. Eu acho que não é que falta assunto, não, falta um pouquinho de vontade. Né, após 17 dias de atividade, porque eles assumiram o dia 1º de fevereiro, né, então eu não vou dizer que foi 17 dias de trabalho, 17 dias de atividade, aí uma folguinha de carnaval, né, ou seja, vão voltar só na próxima semana, lá no dia 28, dia 1º de março, ou seja, reforçando aquilo que é praxe no Brasil, né, o Brasil começa a funcionar depois do carnaval, esperamos, né, que realmente se retorne. Muitos vão dizer que é uma oportunidade para retornar às bases agora, após as eleições, né? Vai ter político que realmente vai fazer isso, vai visitar prefeitos, vai buscar identificar aí algumas necessidades, mas vão ter muitos que realmente foram aí pular carnaval, né? E vão precisar de um tempinho para descansar, né? Tivemos, inclusive, muitos ministros, né, desfilando na Sapucaí e fazendo parte desses bloquinhos por aí de carnaval. Mas não é o pior, né? Outra situação aí que teve repercussão essa semana foi a mudança fantasma, né? O Congresso bancando aí mais de 79 mil aí, né? Podendo chegar até 79 mil de despesas para deputados e senadores, incluindo reeleitos e residentes no próprio Distrito Federal, com as mudanças, né? Lira, Pacheco ficando quieto, ou seja, isso vai totalizar aí praticamente mais de 40 milhões sem uma justificativa plausível, né? Quer dizer, uma verba adicional que eles ganham para fazer a mudança. Então, muitos desses vão aproveitar também o feriadinho agora, né, para fazer essa mudança, organizar os seus apartamentos, que não são os funcionais, né? Nem todos têm os funcionais também. Infelizmente, temos que rever o modelo que hoje nós adotamos no Brasil com relação ao nosso legislativo. Olha, e em Santa Catarina, Júlio, nosso governador, o Jorginho Melo, decretou o fim do teletrabalho, do trabalho em home office, para os servidores do Executivo Estadual. Qual é a sua opinião a respeito dessa situação? Acho que já tinha passado da hora disso acontecer, hein? Sim, isso de modo geral ganhou muito peso, né? Muita ação, muita adesão no período da pandemia com relação às restrições de circulação. Existem sim as suas facilidades, com a própria redução de custos, né? Com transporte, alimentação,
mas não é adotado, não é possível adotar também para todas as empresas. É claro, estamos falando do governo, mas se a gente utilizar isso de uma forma para exemplificar, para todos entenderem, é aquele trabalho que você faz em casa, através do seu computador. E tem muitas situações que você precisa ser presencial, né? Então tem a questão do custo e tem o resultado da produtividade. E a produtividade tem que ser um resultado alcançável e um objetivo. Muitas empresas estão revendo esse modelo, né? Muitas empresas de tecnologia, inclusive, que adotaram isso no período de pandemia, adotando pelo menos o modelo híbrido, né? Você trabalha no home office 1, 2 dias na semana, mas o restante da semana você vai na empresa, né? Você vai dar satisfação e apresentar os resultados. E acho necessário ter essa retomada. É um trabalho que está sendo feito para buscar talvez até acompanhar essa produtividade que talvez não vinha acontecendo a contento, né, nesse início de governo. Eu acho que está certo, sim, tem que ser revisto todos os modelos, sim. Pois é, eu até ia comentar com você sobre isso também, porque a facilidade, né, durante a pandemia se utilizou bastante esse modelo aí do home office, mas tem muitas empresas realmente revendo o modelo por causa da produtividade. Então, nem toda atividade ela é adequada, né, para a realização do home office. Aquelas em que se exige o atendimento presencial, obviamente que nem se cogita, mas o que as empresas estão preferindo ou dando prioridade, adotando ainda o home office, são atividades em que você consegue mensurar o desempenho da pessoa, o resultado que a pessoa gera lá na sua residência, porque é diferente você estar lá na sua residência, no seu quarto, trabalhando muitas vezes, na sua sala trabalhando, do que você estar na empresa, no convívio das pessoas e no controle também, nos certos controles que a empresa tem, né, Júlio? Você que também trabalha na iniciativa privada sabe disso. Isso mesmo, né? E até porque o próprio trabalho de fortalecimento da cultura da empresa, da integração, né? Da definição de propósito, né? Do espírito de trabalho em equipe. Então, sempre tem aquelas situações de por que um pode, o outro não pode. Então, dentro da empresa também tem isso. Por outro lado, até interessante, onde eu estava vendo uma reportagem do UOL, onde é que a nova prefeita de Nova York, ela faz um apelo, né? Justamente para que as empresas retomem os seus trabalhos presenciais, porque isso está deixando de gerar renda, né, e movimentar a economia. Um estudo feito aí justamente nos Estados Unidos diz que para o trabalho dos americanos eles economizaram aí numa média de 24 mil por ano, ou seja, para o funcionário até é bom, porque a gente sabe, tem o custo do transporte, para a empresa tem o custo de alimentação, mas quer queira que não, isso também não movimenta a economia. Então, tem tudo isso. E hoje, quando a gente está num período de recuperação e precisa-se que a economia gire, né, do lanchinho, do mercado, do ponto, do restaurante, do transporte coletivo, do transporte particular, então, precisa ter essa movimentação. Ou seja, um apelo que voltem os empregos presenciais. Muito bem, até é uma pena que o Osmar não esteja por aqui, porque ele poderia comentar com a gente da questão do judiciário, né? Ele que atua aí no judiciário, poderia comentar com a gente como é que está essa situação no judiciário e se o home office facilita, dificulta alguma questão no judiciário também. Mas vamos então para o nosso terceiro tema, Júlio, no dia de hoje, que é o Lula, né, na Unesco, voltando a apoiar a regulamentação das redes. E olha, ele foi além, falando que essa regulação ela deve ser em nível global, não está mais nem falando só aqui na questão do âmbito local brasileiro, mas sugerindo, né, numa carta que ele enviou aí para a Unesco, que isso seja feito no âmbito global. Para ele, o tema tem que ser uma prioridade, uma agenda global, além sugeriu, né, que as big techs ameaçam a democracia. Como o pessoal usa essa palavra democracia, né, Júlio? Existe a Coreia do Norte, que também é uma república democrática, né? Mas a gente sabe muito bem como é que é lá, né? Então, são situações bem complicadas. Assim, ó, sem um plano de governo bem definido para o país, entre um passeio e o outro internacional que o Lula vem fazendo, ele vem construindo essas narrativas aí, talvez para justificar e para desviar o foco da sua própria incompetência de gestão, né? Estamos aí há mais de 50 dias
sem picanha, né? Até agora não se teve aí o resultado, mas ganharemos aí R$18, né? Muitos ganharão R$18 de aumento aí pelo salário, né? Depois de 5 meses de gestão. Então, são narrativas construídas, e essa de regulamentação, justamente das redes sociais, é preocupante porque o próprio STF já tem defendido isso, né? Então, está se trabalhando, criando grupos para defender isso. Então, é preocupante porque isso demonstra uma insegurança, além da jurídica, que nós já estamos passando pelo momento atual das empresas externas e restringindo essa situação dentro do mercado, agora com as próprias mídias. Então, criam-se essas falácias, criam-se as narrativas e não se foca justamente no que é necessário. Não é uma situação de momento que hoje a gente precisa estar resolvendo. Então, preocupa, né? Cada semana tem uma diferente. Semana passada, retrasada, era da autonomia do Banco Central. Quer dizer, no Banco Central ele não conseguiu fazer uma indicação, e aí a desculpa é que infiltrados do governo Bolsonaro ainda estariam prejudicando, não querendo a baixa dos juros. Então, essa era a narrativa da até semana passada. E agora volta-se novamente essa desregulação das mídias. Então, isso preocupa bastante aí o próprio mercado também. E a gente vê que essas situações, elas sempre vêm travestidas com um discurso bonito por trás, né? A defesa da democracia. Nós precisamos regular a mídia em função da defesa da democracia, mas por trás disso, aquilo que vem, as jabuticabas que estão inclusas aí, isso é que a gente tem que se preocupar, Júlio. Esse é um resultado, né, da cartilha do marxismo, né? Você coloca ali uma narrativa, vende como se aquilo lá realmente fosse positivo e, ao mesmo tempo, quando você percebe, você foi enganado, né? Hoje, você consegue perceber, na última terça-feira, lendo um editorial aí do Estadão, né? Achei interessante, mas ele atacou ferrenhamente aí o próprio PT, dizendo que o PT está voltando ao poder apenas para perseguir os seus opositores, né? Colocando, reforçando no início do próprio texto aí, sobre a resolução do partido que falou sobre que o impeachment da Dilma foi golpe, chamaram os procuradores da Lava Jato de quadrilha, né? Que o PT foi perseguido durante as investigações do Mensalão. Então, automaticamente a gente vê que, colocando o Lula novamente na presidência, está se deixando de investigar, de ter uma ação efetiva com a própria Lava Jato, que está caindo em descrédito. Ou seja, teve todo o envolvimento, a própria Odebrecht falando, narrando, descrevendo que deu propina e automaticamente agora querendo voltar atrás, dizendo que isso não tem significado, né? As pessoas tornando-se novamente inocentes. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente não pode falar muito dentro dos comentários, mas são situações que a gente se sente, nós aqui na ponta, que percebemos a nossa necessidade, que percebemos a ineficiência, muitas vezes, do sistema público, a gente se revolta com isso, né? Infelizmente, é uma realidade e uma impunidade, igual a gente estava ouvindo aí no repórter de antes ali, a questão dos menores. Então, assim, a legislação, ela acaba não protegendo a todos os cidadãos, infelizmente. Júlio, nós vamos ficando por aqui então com Política com Pimenta de hoje, Política sem Pimenta de hoje, né? Com a falta e a ausência do nosso querido Osmar Bento Campreguera, a quem a gente deseja aí prontas melhoras, para que possa retornar aí na terça-feira com a gente. Júlio, um abraço para você, obrigado pela participação aqui no Política com Pimenta de hoje. Um abraço ao Dori, um abraço ao Dair, né? Que o nosso colega Osmar se recupere e na próxima semana esteja conosco, né? E um bom finalzinho de semana aos nossos ouvintes aí.